Neste bloco do programa Saúde para Todos, nós vamos conversar com a doutora Tereza Matias, ela que é farmacêutica bioquímica e vai tirar nossas dúvidas sobre um assunto de extrema importância durante um procedimento médico, que são os exames laboratoriais. Afinal, depende do olhar desses profissionais o diagnóstico preciso desses exames. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom, essa é uma área onde aí o profissional não trabalha diretamente com o público, porém é talvez o olhar mais importante durante um procedimento médico, um atendimento daquele paciente, né, doutora? Exatamente. Muitas vezes a gente não tem esse contato, mas nós procuramos saber quem atendeu o paciente, por que ele estava indo ao laboratório. Buscar, pesquisar se estava com alguma patologia, né? E aí, a partir daí a gente atende, faz a nossa rotina. Se tiver alguma coisa muito assim, fora dos padrões, né? Aí a gente entra em contato com o médico e a gente faz esse feedback. Pergunta, como é que estava aquele paciente? Por que ele solicitou aqueles exames? A gente pede para o paciente retornar, para a gente repetir, para tirar alguma dúvida que às vezes por um estresse ou alguma situação assim de última hora acabou alterando algum resultado. Mas normalmente quando tem alguma coisa muito alterada, o médico mesmo ele já informa para a gente, não, é um paciente que tem algumas dores assim, assado, e aí o exame é mais para confirmar a clínica que ele está investigando. Quer dizer, acaba fazendo então esse trabalho em conjunto. Porém é um olhar mais técnico, né? Exatamente, para fechar diagnóstico, porque tanto para confirmar quanto para excluir, você precisa ter algo ali mais palpável, né? Então você não pode dizer, você está com virose e simplesmente não pedir os exames complementares, dentre eles. O hemograma é o básico de todos, né? E depois vem as partes de imunologia, se ele suspeita de uma determinada virose, né? Mas ele não diz qual tipo de virose que você tem. Então, o médico solicita uma dengue, solicita citomegalovírus. Então, ele vai, dentro da clínica do paciente, ele vai dirigir para determinados exames. E o laboratório vai estar fazendo esse screening, que é ele vai estar liberando ou um positivo ou negativo, ou às vezes até um indeterminado para determinados casos, né? Que muitas vezes fica inconclusivo também, mas aí o médico é que vai decidir se trata ou não, né? Quer dizer, é um olhar mais investigativo. Exatamente, então. Nós somos verdadeiros pesquisadores. E a microscopia, ela é uma coisa que só mesmo quem está ali atrás do microscópio consegue fazer um histórico do que deu a leitura do aparelho. Muitas vezes a maioria dos laboratórios hoje tem automação. Então o aparelho, ele conta, ele lê, ele dosa, ele faz praticamente tudo. Só que ele não tem os olhos de um clínico, no caso de um bioquímico, né? Quer dizer, não depende apenas da máquina, então, ali. Não. A máquina ser boa o suficiente. Então, tem que ter mesmo um pouco a experiência. Exatamente. Então, até no último congresso que estive, tinha um aparelho de hematologia, vinha com uma tela de 52 polegadas, tela plana. O aparelho, você põe o sangue, ele fazia toda a contagem, deu alterado, ele fazia lâmina, corava e marcava todos os campos onde tinha células alteradas. Só que quem tinha que dar o parecer final é o analista clínico. Aí você olha para uma tela onde estão as células, é você que vai ter que dizer, realmente isso daqui é uma célula jovem, que não é normal na circulação, tem no caso uma malária, o aparelho não lê malária. Na hematologia veterinária, né? Na veterinária tem alguns parasitas das células sanguíneas que o aparelho também não vai detectar, somente o olho humano é que vai dizer. Isto é uma parasitose, tem parasita intraeritrocitário, então
O aparelho ele lê, vê as alterações, mas ele não diz o que é. Quem vai dizer é o olho do clínico. Bom, e segurança também para o médico é o assunto que a gente vai falar agora. Quem nunca teve que acordar cedo, né, em jejum, e ir lá para o laboratório para colher uma amostra de sangue, por exemplo, e realizar um exame de hemograma? Pois nós fomos conversar com o médico porque eles geralmente pedem esse tipo de exame. Por quê? Vamos saber então. Pelo menos uma vez ao longo da vida, uma pessoa realiza exames de saúde. Dificilmente, quando vamos ao médico, a consulta fica apenas numa conversa ou exame clínico. O profissional de saúde muitas vezes não consegue diagnosticar de forma segura uma doença só pelos sintomas. É preciso uma confirmação, uma investigação mais profunda. É aí que entra um processo fundamental na área da medicina, o exame laboratorial. Um dos primeiros exames, o exame mais básico que o médico solicita, normalmente é o hemograma. Ele pode solicitar outros exames, como uma glicemia, para ver se o doente é diabético, uma creatinina, para ver se tem alteração de função renal, um ácido úrico, um colesterol, um triglicéridos. São os exames mais comuns que dão uma avaliação geral da pessoa. Mas o mais comum, o mais pedido em qualquer consulta médica, um adulto ou uma criança, normalmente é o hemograma. E o que o hemograma pode mostrar para o médico e para o paciente também? O hemograma basicamente mostra duas coisas: as células vermelhas, né, as hemácias, né, e que você vê o teu grau se você tem anemia ou não, né? Um hemograma normal, né, existe o hematócrito, a hemoglobina, que você vê essa parte de anemia. Um exame desse normal significa que você não tem anemia. Quando esse exame dá alterado, principalmente mais baixo, faz um diagnóstico de anemia e depois você vai investigar as causas. E outra parte que você vê no hemograma são as células, os glóbulos brancos, os leucócitos, que nos mostram que a defesa do nosso organismo. Sempre o primeiro caminho, e uma coisa que tem que ser avisado, tem que ser solicitado pelo médico. Não adianta o paciente ir no laboratório e pedir um hemograma, uma que ele não vai saber analisar. Apesar de ser um exame simples, mas ele tem as suas particularidades, que ele tem que ser bem analisado, como um exame de urina. É um exame muito simplesinho, mas para quem sabe analisar, ele analisa muito bem o exame de urina. Muitas vezes uma alteração muito pequenininha, que ninguém dá valor, significa uma alteração, uma doença grave para essa pessoa. Sempre procurar um médico antes. Sempre procurar um médico, é muito importante. Bom, como o assunto agora é exame laboratorial, nós recebemos aqui no estúdio a doutora Tereza Matias, ela que é farmacêutica bioquímica e cuida bem desse assunto aqui em Tangará da Serra. Bom, doutor, ele citou ali o doutor João com relação ao hemograma, né, que seria, digamos assim, o exame mais pedido, e também o exame de urina. Quais seriam, assim, os exames justamente mais comuns, mais pedidos durante, por exemplo, uma consulta médica? Ou mais importantes, né? Que dariam respostas mais importantes? Vai depender da faixa etária, vai depender do tipo de especialidade. Esses são os dois principais fatores, faixa etária e especialidade. No caso, pediatria. Pediatria, o carro-chefe é o hemograma. Criança tem muita anemia, muitas vezes algumas parasitoses, viroses. Então, o hemograma é, sem dúvida, o melhor orientador para o pediatra. E no caso do cardiologista, ele vai pedir mais dosagens bioquímicas, no caso perfil lipídico, que é a dosagem de gorduras no sangue, colesterol, triglicéridos, as frações do colesterol, dosagem de açúcares. E isso não é hemograma. Não entra. E o que muitas vezes as pessoas acham. Confundem, né? Quer dizer, eu pedi lá o exame de colesterol, por exemplo. Não tem nada a ver com hemograma. Não. É que o hemograma, apesar dele ter o título hemograma completo, é porque o hemograma ele tem 3 partes: a série vermelha, a série branca e as plaquetas. Então, pode pedir o hemograma completo ou só a parte dele. Solicita-se lá, só quero a parte vermelha, eritrograma.
Se ele quer saber só sobre a parte de defesa do organismo, ele vai pedir só leucograma. Paciente que faz controle de plaquetas, paciente que tem uma púrpura trombocitopênica, o médico só quer saber das plaquetas, então ele só pede contagem de plaquetas. Então aí, e dentro desse exame, são vários itens. Então, o hemograma completo é o mais solicitado. Por quê? Ele já vai dar uma avaliação de todo o comportamento celular sanguíneo, né? Já as dosagens bioquímicas, elas vão ser dirigidas conforme a necessidade do paciente. No caso, para avaliar funções hepáticas, tem um determinado grupo de exames que a gente chama de enzimas. Paciente que chega no hospital com suspeita de infarto, são solicitadas enzimas cardíacas. Então, tem as enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, enzimas cardíacas. Então, para cada caso, um determinado grupo de exames. Agora, doutora, o jejum é importante em que casos? Fazer o jejum antes de ir lá para o laboratório, por exemplo. Exato. O jejum, muitas vezes as pessoas pensam que o colesterol é que exige o jejum. Não é o colesterol. O colesterol você pode até fazer sem ter o jejum. Mas no caso, dosagem de glicose, que é açúcar no sangue, tem que ter pelo menos 8 horas de jejum. Os triglicerídeos, que é uma gordura do sangue, esse depende, assim, extremamente da ingesta, do que você comeu nas últimas 12 horas. Então, se você não estiver em jejum de 12 horas, se der um resultado alterado, provavelmente o médico vai pedir para repetir com o jejum de 12 horas, ou se o paciente não relatar que ele não estava em jejum de 12 horas, ele pode entrar num tratamento equivocado. Por quê? O jejum para triglicerídeos é muito importante. Então, muitas vezes as pessoas chegam numa segunda-feira, depois de passar a sexta, o sábado, o domingo, ingerindo muita carne, muita bebida alcoólica, carnes gordurosas, pouca atividade física, metabolismo às vezes meio preguiçoso. Aí chegam lá na segunda-feira, vai fazer o exame. Não, estou em jejum. Às vezes pode até ter 12 horas, mas o que ele fez no final de semana fugiu totalmente à rotina dele da semana toda. Aí faz a dosagem, vai dar lá nas nuvens. Aí o que a gente recomenda? Se for fazer um exame na segunda-feira, mantenha uma dieta mais equilibrada para o final de semana. Não deixe de fazer alguma atividade física, não deixe de, assim, fazer uma coisa equilibrada. Agora, se passou o final de semana tomando bebida alcoólica, os triglicéridos eles alteram muito com a bebida alcoólica, se comeu comidas gordurosas, poucas frutas, verduras, então isso daí com certeza vai alterar o resultado dos triglicéridos. O paciente hoje só vai colher mesmo o material lá no laboratório. Nós temos que essa facilitar. Facilidade, com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde para Todos. Eu é que agradeço e espero ter contribuído com alguma informação. Se precisarem, o laboratório está à disposição. Muitas vezes o paciente ele pode ter uma certa dúvida, ter vergonha às vezes de procurar saber com o médico. E tem alguns pacientes que eles já vão direto e perguntam: mas eu não entendi isso direito que o doutor falou. Então vai lá, a gente pode estar orientando sobre se deu alguma alteraçãozinha, assim, não vou dizer, eu não posso fazer o papel do médico, mas sobre aquilo que ele ficou com alguma dúvida, nós estamos lá para esclarecer. Tá certo. Tá bom? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Continua a campanha nacional de vacinação contra a gripe, incluindo a imunização contra a influenza A, H1N1. O público-alvo são idosos, crianças menores de 2 anos, gestantes, indígenas e profissionais da área de saúde. A campanha acontece em todos os postos de saúde do município. Basta levar um documento de identificação.
No dia 26 de maio, agentes comunitários de saúde se reúnem no terceiro encontro voltado a esses profissionais. Mais informações na sede da Secretaria Municipal de Saúde, que fica na Rua Antônio Ortolani, próximo à Feira do Produtor. Saúde para Todos fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando a você que você pode acompanhar todos os programas pelo youtube.com/Saúde para Todos TGA. Até lá e um ótimo fim de semana para você.